Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A palavra que dá vida, que renova e que fortalece. A palavra que é tudo na minha e na sua vida. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. O título é Atitude Impensada Traz Consequência. Estamos falando da história de Davi. Uma história de altos e baixos, de vitórias, de dificuldades, de conflitos no meio da família. Mas uma coisa é certa, ele jamais deixou o Senhor. E quando não se deixa o Senhor, independente das lutas, Deus está ali para nos ajudar, para andar no meio das águas, das turbulências conosco, para segurar nas nossas mãos, para nos dar visão, para nos dar força no meio das tempestades. E com Davi foi assim. E comigo e com você é também assim. O segredo é não deixar o Senhor. Amém? Mas lembre-se, atitude impensada traz consequência. A gente leu ontem o capítulo 12, né? Onde Davi consolou Betseba porque seu filho faleceu, o do pecado. E em seguida veio Salomão. Mas a gente sabe quando Natan perguntou a ele e disse que a mão de Deus ia ser na vida dele, no meio dos dele, e foi. Que ia ter consequência o pecado dele. E nessa história a gente já vai ver uma consequência. A segunda, porque a primeira foi a morte da criança que nasceu. A criança não se fala na Bíblia se foi uma mulher, fala que morreu. E que até Davi orou, jejuou, chorou pela criança, mas o Senhor levou. E ali ele foi consolar Betseba, e de Betseba veio Salomão. Mas tinha consequências daquela situação dele com Betseba, que foi prostituição. Ele ainda maquinou matar o marido dela. Aí agora a gente vai ver Amon, ama Tamar e comete incesto. Amon era quem? Irmão de Tamar, e todos dois filhos de Davi. Mas tudo isso culpa de Davi. Lembre-se, uma atitude impensada traz consequência. Que eu e você possa vigiar nas atitudes. Amém? Capítulo 13 de Samuel, 2 Samuel, a gente vai trabalhar hoje do 13, do 1 até o 22. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, a amou. Quer dizer, Amon, o filho de Davi, de outra mulher, amou Tamar, que já era junto com Absalão de outra mulher, mas era um irmão. Já pensou que situação? Angustiou-se Amon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Amon se apaixonou por Tamar. Mas aquilo não era paixão, aquilo não era amor, perdão, aquilo era paixão. Paixão é uma coisa diabólica, é um desejo carnal que se faz qualquer coisa por aquele desejo, mas depois as consequências são terríveis. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz, um homem ruim. Um homem sagaz é uma pessoa ruim, perigosa, né? Uma pessoa maligna. Então, aqui, se o pai dele era irmão de Davi, então ele era sobrinho de Davi e primo legítimo, tanto de Amon como de Tamar, os dois irmãos, não é verdade? Mas a gente tem que saber quem somos nossos amigos. A gente tem que saber o que a gente conta. E ali a gente vê que havia uma amizade entre Amon e esse Jonadab, seu primo. Mas esse seu primo não inspirava confiança. Esse seu primo não tinha caráter. A gente vai ver pelo conselho que ele deu a Amon. O qual lhe disse, por que tu de dia e dia tanto emagrece, sendo filho do rei? Ele quis dizer, por que tu estás tão magro, tão preocupado, sendo filho de um rei? O primo dele falando com ele, né? Jonadab falando com Amon. Não nos farás saber a mim?
Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Eu acredito que esse primo dele, Jonadab, já sabia do que se tratava, porque ele fez uma pergunta irônica e ao mesmo tempo ele disse: você é filho do rei, por que estás triste? Quer dizer, porque é filho do rei não tem problema? Independente da posição social, todo mundo passa por problema. Mas Jonadab estava ali para ver, como diz o ditado popular, o circo pega fogo. Cuidado com quem você conta a sua vida, principalmente sua vida pessoal, seus desejos, muito cuidado. Porque se essa pessoa, mesmo estando na casa de Deus, mas ainda não é uma pessoa convertida, ela vai te levar para o abismo. Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Amon já estava com interesse pela sua irmã, ainda por cima contando um primo extremamente mau caráter e com malícia. Onde é que isso ia chegar? Em outro abismo. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. Prepara a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Você vê que esse Jonadab deu um conselho terrível. Tramou tudo aquilo na cabeça de Amon, ensinando a ele que ele ia fingir que estava doente e dizer que só queria comer comida da mão da sua irmã. E ele sabia, né? Criar situação para que o pai viesse visitar Amon. Seja conselho de pessoas boas. Seja amigo de pessoas boas. Cuidado com conselhos malignos, porque pode levar você e eu para um abismo. Lá em Salmo 42 diz que o abismo chama outro abismo. Lá em 1 Coríntios fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Estava aqui. As más conversações de Amon com seus primos, Jonadab, que só queria a destruição. Cuidado com quem você conta sua vida, seus sonhos, seus desejos pecaminosos. Conte a Jesus. Peça para Jesus livrar. Peça para Jesus segurar nas suas mãos. Não só conte como ore, louve, jejum. Ninguém está longe de não ter pecados pecaminosos, pensamentos malignos, qualquer um de nós estamos, porque nós somos falhos. Mas quando a gente pede socorro a Jesus, quando a gente ora e jejua: Senhor, me ajuda, tira isso de mim, o Senhor chega, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a luz do mundo e Ele só quer o melhor para nós. Agora, você pegar uma coisa dessa e contar a um amigo maligno, como Jonadab, é só para ver a situação piorar. Deitou-se, pois, Amon, fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Quer dizer, o conselho foi dado e ele recebeu. E ali estava o início de uma grande desgraça. Mas se o rei Davi tivesse em oração, tivesse buscando Deus, Deus mostrava tudo a Davi. Porque quando a gente busca Deus, quando a gente está em comunhão com o Senhor, Ele mostra. Mas quando a gente se encanta, quando a gente fica disperso com qualquer coisa, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente não vê. É fato que tem coisas que a gente não procura e acontece. É fato que tem coisas no meio da nossa família que, por mais que a gente tenha integridade, mas está ali acontecendo. Mas ali o que a gente tem que fazer é orar. É pedir socorro ao grande, porque Ele ajuda. Tem coisas que eu e você tem que passar, são provações. Não é fácil, mas com Deus na nossa vida, a gente atravessa muralhas. A gente anda no meio do mar. Porque o grande e o poderoso está comigo e com você. Mas nesse caso aqui, era coisa maligna. O irmão apaixonado por uma irmã. O primo que maquinou tudo junto com ele, aconselhou ele a fazer tudo isso. É evidente que não ia sair bem essa história. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Quer dizer, Davi recebeu o conselho e mandou fazer desse jeito. Não recebeu o conselho, perdão. Escutou o pedido do seu filho.
Davi era um excelente rei, mas um péssimo administrador do seu lar. Se preocupou tanto com a administração, com as guerras e com seus desejos pessoais, que esquecia que tinha uma família para tomar conta. A gente tem que ter visão de águia. Se um dia errou, está na hora de voltar atrás. Está na hora de pedir socorro a Deus, orientação para estar orando pela família e para Deus estar dando estratégia. Porque tem coisa que erramos, mas é necessário dizer, Senhor, venha cá e me ajude. E o Senhor vem. Mas Davi o tempo todo só estava preocupado com o reinado. Só estava preocupado com seus desejos sexuais. Só estava preocupado com sua vida sentimental, seus negócios, as guerras. E cuidava da família, entre aspas. Mas não dava atenção. Não era vigilante. Não orava como se devia orar pela sua família. Que eu e você comece a orar pela nossa família constantemente. Porque Deus quebra mal. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, tomou massa e o amassou e fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer, e disse a Amon, faz retirar toda da minha presença, e todos se retiraram dele. Quer dizer, ali já estava um ponto de acontecer uma situação terrível. Tudo maquinado. Tudo acontecendo como Amon queria. Amon se achava esperto. Tem muita gente que se acha muito esperto, faz as coisas e ninguém vê, mas os olhos do Senhor vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Deus conhece eu e você. Deus conhece nossos pensamentos, o que a gente pensa fazer, o que vai fazer. A Bíblia diz que antes da gente existir, ele já nos conhecia. Cuidado com os pensamentos, cuidado com as tramas, cuidado com os desejos sexuais, porque isso pode acabar muito mal. Lembre-se do título, atitude impensada traz consequência. Já estava iniciando a segunda, porque Davi fez tudo aquilo com o marido de Betseba. Olha aí a desgraça no lar dele. Então disse Amon a Tamar, traz a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e o levou a Amon, seu irmão, no quarto. Chegando-lhe para que comesse, pegou dela e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Era verdadeiramente uma grande loucura. Tamar jamais imaginaria que seu irmão ia fazer isso. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço que fale ao rei, porque não me negará a ti. Era irmã, mas naquela época podia casar. Aí ela disse assim, olha, fala com o rei, que ele não vai negar a minha mão a ti. Mas não é desse jeito. Não é assim que se faz. Atitude impensada traz consequência. E esse rapaz não pensou no que ele estava fazendo. Ele desonrou sua irmã. Tem marido que desonra a esposa. Tem filho que desonra pai e mãe. Tudo isso traz consequência. Tem filhos que desonram seus pais, seus irmãos, suas primas. Eu não sei qual é a atitude sua a qual você está desonrando, mas Deus está vendo tudo isso. Eu sempre digo que Deus dá corda, mas quando Ele puxa é de uma vez. A gente tem que estar vigilante, a gente tem que ter cuidado com nossas atitudes. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Quer dizer, em outras palavras, estrupou. Você já pensou? Um estranho é terrível e o próprio irmão. Mas eu gosto muito de repetir esse salmo. Salmo 42, 5, se eu não me engano, diz. Ou é o 4, ou 5, ou 6 que diz. Um abismo chama outro abismo. A gente tem que ter cuidado, está lá em Salmos 42. Porque atitudes têm consequência. Imagina a atitude no meio da família. Imagine desonrando a própria irmã. Outros desonram as suas esposas, seus esposos. Cuidado. Porque Deus está vendo todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Ele vê no escuro.
e tudo depois vem a cobrança do Senhor. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe a Amon: levanta-te e vai-te. Agora Amon teve raiva, teve ódio dela. Por quê? Porque era paixão. Paixão é coisa carnal, não é amor. Amor é uma coisa confraternal. Amor é carinho, respeito. Não existia respeito aqui. Existia uma necessidade carnal. E ele tomou ódio por ela. Coisa de Satanás. Porque quem está vigiando, quem está orando, buscando o Senhor, não faz uma coisa dessa. Então ele lhe disse: não há razão de me despedires. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires. Ela pedindo socorro a ele. Assim maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvido. Ele simplesmente mandou expulsar ela do quarto dele. Ela pediu clemência, ela se humilhou. Olha, pior tu já fizeste que me pegasse a força. Agora vai mandar eu ir embora assim? Tem misericórdia. Pior é o que tu estás fazendo comigo. Achou a seu moço que o servia e disse: põe fora esta e fecha a porta após ela. Quer dizer, depois de desonrar a irmã, de estrupar ela, ainda mandou que expulsasse ela o seu próprio criado. Quando a pessoa está na carne, quando a pessoa se deixa ser cavalo de Satanás, não pensa nas outras pessoas e as consequências são terríveis. Vamos vigiar, vamos buscar Deus como se deve para fugir da aparência do mal. Lembre-se o que a palavra de Deus diz, que as más conversações corrompem os bons costumes. Ele, com as más conversações, com os pensamentos malignos dele, com essa paixão maligna, contou a seu primo e seu primo ainda inflamou, ainda disse como ele ia fazer, porque um mal chama outro mal. Cuidado a quem você conta as coisas. Conte a Jesus. Peça para ele livrar dessas atitudes carnais, desse pecado, que ele livra. Mas é necessário que peça. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Quando a gente clama, o Senhor chega. Aleluia! E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestia as filhas virgens dos reis, e seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Já pensou que vergonha? O próprio empregado dele desonrou e fechou e expulsou a sua irmã, que também era filha do rei. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Ela saiu feita uma louca, desesperada. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, e teu irmão não se angustie, e o teu coração. Pois assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. O que eu acho interessante aqui é que Absalão mandou ela se calar. Então ela contou toda a história de Absalão. Quer dizer, aí mais um irmão com ódio de outro irmão, porque estrupou sua irmã. Isso não ia acabar bem. Mas eram as consequências do pecado de Davi. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito sim lhe acendeu a ira. Davi ouviu, se acendeu a ira, mas não tomou uma posição. Não chegou a seu filho para dizer que estava errado e punir ele. Simplesmente calou-se. Eu e você não podemos se omitir diante dos erros. Tem que falar. O que é certo e o que é errado é errado. Um pai tem que ter autoridade no seu lar, principalmente um rei. Ele se irou, mas ficou omisso na situação, calou-se e deixou que as coisas piorassem. Porque depois, a justiça que ele não fez, a atitude que ele não tomou de pai, o seu irmão, o seu filho ia tomar. E para terminar hoje, porém Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Veja que Absalão não falou nada, mas odiava. O ódio traz situações, consequências terríveis. E amanhã a gente vai ver as consequências desse ódio. O pai ou uma mãe tem que ter autoridade no seu lar.
Não pode ver uma coisa errada e se calar, porque aquilo ali amanhã vai ter consequências piores. Mas Natan disse que a mão do Senhor ia descer sobre ele, sobre o seu próximo, e estava começando todo o transtorno de mantê-lo no seu lar, no lar de Davi. Então, minha irmã, tudo por conta do pecado de prostituição e da maquinação dele que matou Urias, o seu soldado. Então, não esqueça, atitude impensada traz consequência. Vamos pensar, vamos apresentar a Deus qualquer atitude, porque com Deus no negócio tudo é bênção, mas sem Deus acaba em situações terríveis igual a essa. Amém? A paz do Senhor fique todos com Deus e até amanhã.